Mas só para complementar com relação aos danos vasculares, né, com isso você tem um aumento desses pacientes de ter doenças importantes. Infarto, acidentes vasculares cerebrais, arritmias, insuficiência cardíaca, que já é um quadro talvez mais avançado. É uma pergunta que eu ia fazer aqui. Quais são, isso obviamente por causa da testosterona, mas quais são as doenças cardiovasculares mais comuns que matam? Que mata o infarto. O acidente vascular também faz. Alguns pacientes fazem tromboembolismo pulmonar. Né? O Pacho teve um tromboembolismo pulmonar em função dele estar parado e tal. Né? E quem faz uso de anabolizante, você tem essa probabilidade aumentada de ter esse tipo de evento. Né? Alguns pacientes, em função de ter aumento de hipertensão, por conta do uso anabolizante, muitos nem sabem que tem. Muitos pacientes vieram conosco no consultório, medir a pressão do paciente, pressão lá em cima. Eu perguntava, pô, você já tem verificado a tua pressão? Ah, não tenho visto. Mas quando você vai no médico, o médico não verifica? Quase ninguém verifica. Aí a gente vê. E isso é uma coisa que desde a minha primeira consulta você falava, vamos monitorar essa pressão, né? Porque minha pressão, você lembra quanto que tava? Era bem alta. Não vou lembrar agora. Mas ela batia... Baixinha 150 quilos, pô. Que você tava, antes de detectar a embolia, você falou assim, minha pressão tá Não. A embolia foi agora depois do acidente, né? A embolia, na verdade, foi devido ao acidente ali, do fêmur quebrado. Você tá falando de 7 anos atrás. Mas isso em 2016, quando eu consultei a primeira vez com ele, a minha pressão na época era 19/10, era uma coisa, era bem alta. Não lembro agora. E sem sintomas, né, Pacho? Então, o que eu tinha ali? Aquela coisa que é algo que se tornou meio que comum entre o bodybuilder, o cara pesado. Pô, você tá falando tá ofegante. Não, é porque eu sou muito grande, então é normal. Até mesmo pelo aumento a gente tinha essa crença entre a gente que era normal. Então é comum o bodybuilder falar isso. Eu aprendi com o Dr. Luciano que não. Então hoje, com a medicação, tudo, consigo falar, dar um curso normal. Mas a gente vê muito bodybuilder no podcast, o cara... a galera comentando, porra, mas esses caras ficam baforando no microfone. É que na verdade... Isso não é normal, isso é devido a uma insuficiência cardíaca. Dentro disso, perfeito. Porque assim, na nossa visão, é o quê? Quando a gente entra principalmente em fase de book, off-season, a gente come horrores. Então assim, algumas pessoas, a gente sabe, né, que todo o esteroide em si, ele potencializa muito o metabolismo, então o aparelho digestivo ali, cara, você come, daqui uma hora você tá morrendo de fome. Alguns ainda dá uma sobrecarga. Por exemplo, o William Martins, ele tinha uma fase que ele comia 11 vezes no dia. 11 refeições. Ele chegou a bater 160 quilos, né, Pacho? Alguma coisa assim, ou até mais, não sei. Acho que ele chegou nos 160 ali. 160. Então, o que acontecia? Esse aumento de peso muito abrupto, é isso que o Pacho falou. O cara ia falar e parecia um pug, né? Esse aumento de massa magra, assim, em pouco tempo, o Muzi, por exemplo, sempre foi um cara que ele sempre foi contra. Ele sempre fala, você ganhar assim, sei lá, em 2 semanas 10 quilos, isso aí não é saudável, né? A visão de vocês sobre isso? Vou dar uma letra pra vocês aqui. Tá? Vai dar o quê? Uma letra, meu parceiro. Pega a visão aí. Pega a visão, meu parceiro. Ele sempre tá moderno, Pacho, hoje. Tá moderno, tá emocionado. Ele tá aqui só pra descontrair. Não, mas ó, na verdade, quando qualquer atleta de fisiculturismo que faz um uso de esteroide anabolizante em nível suprafisiológico. Hoje a gente vê caras usando ali 2 gramas, 3 gramas. O Willi chegou a divulgar que usa 4 gramas, chegou a usar 4 gramas numa semana. Eu usava 5 gramas e meio naquela época. Liga pro Superman aí, Pacho. Então, nesses níveis... Não, cuidado, não, nem faz Superman. Aí o cara... Vamos falar nele. Vamos ver se o cara em janeiro, o cara... Dá um exemplo aqui. Um cara em janeiro tem lá 120 quilos. Tá. Janeiro treina até novembro, por exemplo, poder fazer um campeonato e tal. Chegou em novembro, o cara tá lá com 138 quilos. Aí eu pergunto pra vocês, tu acha que o cara ganhou 18 quilos de massa? Claro que não. Nunca. Quanto mais ou menos vocês acham que o cara ganhou de massa magra? De 120 pra 138? Pacho, uns 6, 7? Não é... Ele não ganhou massa, ele só acumulou água dentro do músculo, água na pele, gordura. Mas eu chuto aí uns 6 quilos. 2, 3 quilos. Isso aí. Não dá 2 quilos, mano. Caraca. Entre 2 e 3 quilos. O restante é água e sal no organismo. E isso também é reflexo
de dano no sistema cardiovascular. Porque você está alterando o sistema renina-aldosterona, que é um sistema que faz todo o mecanismo de comportamento pressórico no nosso organismo. Você altera isso. Em função disso, você prejudica ali todo esse sistema, que vai fazer com que você acumule água, acumule sal, aumenta o nível pressórico, aumenta danos vasculares, você começa a ter danos colaterais no coração, etc. Isso mesmo hidratando 6, 7 litros de água por dia. Independente. Vamos só traduzir um pouco para o pessoal de casa. Ele está falando que esse paciente ele está tendo uma sobrecarga renal e ele, inclusive, deve evoluir com uma insuficiência renal aguda. Um risco muito grande desse paciente. É isso que o Luciano tá. Esse paciente pode chegar a isso. Eu não digo que o cara vai fazer uma insuficiência renal porque o cara toma bastante líquido. Geralmente esses pacientes têm uma creatina baixa, baixa. Pela ação do filtrado glomerular, né? Mas ele acaba mantendo bem isso aí. Vou pegar um exemplo Nescau. Nescau chega no off a 130. Ele competiu com quase 109, mas desidratado. Então, assim, o peso dele, próxima competição, antes de depletar, estava em 112, 115. Ele hoje foi para 120. Então, assim, tá uma qualidade boa, deu aquela enchida, tá bem. Se ele fosse para 130, que nem tem cara que chuta a bola dele, em uma semana ele vai pro auge que ele teve no off. Esse cara tá quase morrendo ali. Sim, exatamente. E aí tem um bastante colateral nesse sentido, né? Porque quanto maior a velocidade que você tem desse ganho de peso, não vou dizer de massa magra, porque é ganho de peso, há a possibilidade também disso também ser convertido nessa possibilidade de também você ter maior dano no sistema cardiovascular. Sim. Entendeu? Aí que gera o problema. Tá aumentando a pós-carga, né? E tudo isso que vai acabar levando a um aumento de mortalidade, mortalidade, como a gente gosta de falar, do paciente bodybuilder. E assim, e sabe qual é o maior problema de todos? De todos não, de uma boa parte? Eles não têm segmento médico. Alguns não buscam avaliação médica. Você acha que é cultural? Eu acho sim, ainda vou mais. Eles acham que às vezes o acompanhamento médico é fazer hemograma. Alguns chegam a fazer um teste ergométrico e um ecocard, que tem seus valores. Indiscutivelmente, podemos até falar isso depois na sequência aí. Mas tem uma zona de penumbra muito grande aí que a gente fala nisso, né, irmão? Tem zona cinzenta. Nessa zona cinzenta, porque tá passando coisas que estão desapercebidas, que as técnicas convencionais não vão ser possíveis de detectar. Quando esses pacientes, como o Luciano falou, muitos não chegam, e os que chegam a fazer o básico. Então, daí a importância de realmente a gente divulgar o que está sendo feito hoje. Eu vou dizer, assim, os caras que procuram a gente são poucos, né? Vou dizer assim, melhor dizendo, uma parte do que procurou a gente para fazer avaliação foram porque os exames convencionais já deram alterados. Sim. Entendeu? Eles não procuram fazer uma prevenção de dano, avaliação de dano, como é que está indo. Eles vêm com a gente, uma boa parte, olha, doutor, meu exame alterou e quando agora já deu problema. É que culturalmente, né? Isso eu falo por mim, acho que todo mundo aqui, né? Eu te cortei, você fala isso. Não, imagina, culturalmente, assim, nasceu uma espinha. Aí essa espinha tal, não sei o que, vai num lugar lá, aí o cara, Rocta. Eu tô com dor aqui, não sei o que. Não, deixa, não vou, vai no médico, não vou. Culturalmente, acho que nós temos, né, essa educação falha de, cara, só ir quando tem que remediar, não pra fazer prevenções. E eu vejo a parte cardíaca em si, sempre, cara, ali despontando nos últimos, né? Esse tema que você tocou foi, assim, acho que a feridinha onde vai abrir um leque enorme aí pro nosso bate-papo hoje. O coração é um músculo esquecido. Ele tá quietinho, tá batendo, né? Então, assim, tá tudo bem. Como o Pacho falou, dá pra gente resumir tudo que nós começamos aqui no podcast com essa tua indagação. Carlão, muito boa. Né? O Pacho falou que era normal o bodybuilder ele achar que porque ele é grande, porque esse ganho esse aumento de peso nesse book que ele fez, é normal ele cansado subir um hall de escada, ou seja, o coração ele tá dando sinais. E ficou uma cultura, como você falando, é de praxe, isso é cultural. O bodybuilder acha que ter dispneia, que é essa falta de ar, pelo sobrepeso dele, é normal. É normal ele não ter uma vida nessa fase de preparação sexual de uma forma correta, de uma forma adequada. Ele acha normal ele dormir mal. Ele acha normal ele, às vezes, não conseguir dormir. Acho que pode ser normal. Porque eu tô... Isso é muito comum. Então, assim, ficou esse dogma, onde é o trabalho de desmistificar isso daí, porque ele é esquecido. Ele tá avisando para você, só que você tem essa cultura de que acha que é normal.
E aí o que acontece? O trabalho fica muito mais difícil. O grande desafio nosso, né, no consultório, meu e do Luciano, do Lu, é o quê? É que a gente procura fazer prevenção no bodybuilder. Só que hoje, nosso trabalho, na maioria das vezes, né, irmão, se converte em contenção de danos. Retenção, ou seja, vou conter danos. Então, assim, falar em prevenção em um bodybuilder é um desafio pra gente. E hoje, graças a esse cara aqui, né, eu posso falar que quase todos os atletas dele, a gente consegue hoje, vou dar o exemplo do Zanca aí, vou dar um beijo pra ele, você nem tá vendo a gente. Mas assim, hoje a gente consegue otimizar a preparação do Zanca, onde eu tive a oportunidade de a gente passar logo depois do Olímpia, a gente passou ali junto, né, Pacho? E o Zanca não fez um efeito rebote, né? Porque o coração dele está otimizado, né? Ou seja, está com a função adequada, a diminuição, ou seja, esse retorno venoso está de uma forma correta. Esse retorno venoso dele tá tinindo, ou seja, a diminuição dessa pós-carga, o coração dele, ele tá de uma forma. Isso não quer dizer que não tenhamos que ter cuidado, que ele tá blindado e que tá fazendo tudo, isso é uma coisa totalmente diferente. Que importante a gente falar isso aqui hoje, Pacho. Né, desmistificar isso daí, que já o Alexandre e o Luciano estão blindando, pode tomar anabolizante, jamais. E quem está conosco no consultório sabe, irmão, que o papo reto nosso é não anabolizante. Se você escolheu, tá nessa via, a diferença é que a gente não vai discriminar você, vamos te acolher. Eu prefiro ter o cara perto de mim, que ele decidiu tomar anabolizante, do que discriminar e ele voltar comigo quando eu perdi. Às vezes o paciente não conseguiu nem voltar comigo. Foi o efeito secundário, fez um tromboembolismo, fez um infarto, era um cara jovem, não foi por doença aterosclerótica, foi por trombo nessa coronária, né? Isso tudo aí, pra você ver como o tema é vasto, né? E a gente pode passar a noite aqui debulhando isso. Mas então, Carlão, você tocou nessa ferida. Desmistificar, tirar esse jargão de que é normal o bodybuilder ser assim, dessa maneira, com esses sintomas que o Pacho falou, e que, não vai dar nada. É acne aqui, eu vou ali, fiz o hemograma, fiz massa minha sangria, meu hematócrito tá aí, já sabe até o ponto de corte já. Não, então, ó, a gente falou que é isso aqui, e é só isso que fica.